Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui novamente, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Desde já agradeço o seu tempo precioso e que a paz de Cristo esteja contigo, comigo, hoje e eternamente. Amém? Hoje a nossa mensagem vai falar sobre fogo estranho. Nós sabemos que o fogo, ele é algo que nos ajuda ao cozinhar um alimento, nas indústrias, a produzir certos tipos de produto, tem que passar pelo fogo. E o fogo também era usado dentro do santuário, nas casas. E quantos aqui talvez não passaram por uma queimadura, né? O fogo queima. E existe também um lago de fogo lá no futuro, para os perdidos. Nós iremos falar sobre o fogo estranho. Como é que o senhor vê fogo estranho? Como é que você vê, meu irmão? O que seria um fogo estranho? Haja vista que tem entrado muitas coisas dentro da nossa igreja que é considerado como fogo estranho. E nós devemos estar atentos para nós não estarmos apoiando fogo estranho achando que é fogo aprovado por Deus. Nós conhecemos aqui uma história no livro de Levítico, no capítulo 10, que fala sobre Nadab e Abiú. Vocês devem conhecer essa história, lógico. Uma história muito conhecida desses sacerdotes, filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, né? Que presidia o cerimonial dentro do santuário. Mas eles fizeram algo muito errado. Nós iremos ver um pequeno vídeo aí. E vocês irão analisar. Comentem aí embaixo. Dê o joinha também para ajudar o canal. Faça os seus comentários aí embaixo e veja a que ponto está chegando a nossa igreja. Veja se isso aí você colocaria como um fogo estranho ou um fogo aprovado pelo Senhor. Veja esses jovens aí dentro de um culto adventista do sétimo dia, com um caixão. Veja aí, e logo após nós retornaremos para fazermos os nossos comentários baseados na palavra de Deus. Assista aí. Irmãos e amigos,
Irmãos e amigos, a situação é complicada. Muito complicada. Veja o que é que o Senhor fala sobre fogo estranho e depois nós retornaremos para o vídeo. Faremos os nossos comentários. Aqui no capítulo 10 de Levítico, fala: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que com o Senhor não se brinca. Aqueles homens, foram escolhidos porque eles eram da tribo de Levi, o seu pai era sumo sacerdote, e isso ia uma sequência dentro da tribo de Levi. E esses dois, Nadab e Abiú, que na verdade eram 4 filhos, né, 4 irmãos, eles eram os mais velhos. E eles conheciam, sabiam que não podiam levar o fogo que não fosse o especial, o fogo sagrado. Mas eles se rebelaram, assim como Caim. Lembra da história de Caim? Que era para levar o cordeiro e levou frutas. E o Senhor recusou. Nesse caso aqui, eles foram fulminados e morreram. E pode ter certeza, irmão, vão levantar para ir para o lago de fogo. O fogo que eles levantaram, agora eles vão provar lá no lago de fogo, porque com o Senhor não se brinca. O que é que acontece? Dentro desse contexto aqui, de Nadab e Abiú, existe mais ainda uma parte, né, que fala sobre o conselho, as palavras de Moisés a Arão e aos outros 2 filhos de Arão que ficaram. Nós iremos ver daqui a pouco. Eu irei ler no Patriarcas e Profetas, que conta essa história, né, mais detalhada. Mas vamos voltar aqui para os rapazes. Não estou aqui condenando esses jovens, de maneira nenhuma. Estou condenando a atitude deles em levarem para dentro do culto, para a casa do Senhor, essas atitudes. Ali você pode observar, irmãos, que tem aí coreografia, teatro, que os dois juntos é a mesma coisa, som alto, barulho, aí tem discoteca, música, com tambores. E aí o que é que acontece? Só faltou aí agora os pulos. Esses jovens trouxeram para dentro da casa do Senhor um fogo estranho. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem esse comportamento. Porém, ela, desde alguns anos para cá, seus 15, 20 anos, ela tem dado abertura, que aí eu coloco ela como sendo Laodiceia, dentro da profecia do Apocalipse, capítulo 3, dando sustentação e abertura para esse tipo de comportamento. Eu fiz alguns vídeos aí sobre a música e mostrei aí, né, o que eles fazem. Mas não é para condenar, é para mostrar dentro da palavra que essas pessoas têm que ser alertadas. Porque essas coisas são fogo estranho. E quando não há uma correção, um aconselhamento, você também vai estar aprovando. Ah, eu não vou falar não porque vão ficar com raiva de mim. Pois que fique. Mas não fique contra o Senhor. Porque você acha que você vai ganhar a amizade dessas pessoas e vai ficar como com Deus? Você acha que vai estar bem com Deus? É? Então pague para ver. Não levante a sua voz contra o pecado. Não fique quietinho e tenha amizade dessas pessoas, porque elas vão ficar zangadas. E o que esses jovens fizeram foram atrair para dentro da igreja o fogo estranho. E ainda vou dizer mais. Se o Senhor usasse
Da mesma forma que usava no passado, esses jovens teriam sido fulminados também, como foi Nadab e Abiú. É que às vezes, irmãos, a maioria das pessoas não entende como o Senhor trabalha. Eu vou falar algo aqui, não esqueça disso. Jesus trabalha por épocas, com gerações. Veja que Caim levou um fogo estranho, mas o Senhor não o matou. Mas Nadab e Abiú morreram instantaneamente ali. Então o Senhor trabalha por épocas. Na época do passado, lá na época de Israel, o Senhor mandava Israel matava até para se proteger, o anjo descia também. Hoje não é assim. Aí o que é que acontece? A serva do Senhor diz que pelo o castigo, o juízo não chegar imediatamente, muitos ficam aí brincando com o pecado. E é nesse brincando com o pecado que o seu grau de iniquidade vai subindo diante da sua taça, diante do Senhor, e você pode estar perdido dentro da igreja, cantando, louvando, pregando, e você pode estar perdido, como foi os amorreus e muitos outros, o pessoal de Sodoma e Gomorra. O cálice aumentou, transborda, você se perde. Veja aqui o que é que ainda Moisés, né, aqui diz no capítulo que fala sobre o pecado de Nadab e Abiú. Aqui diz na página 360 o seguinte: o propósito de Deus era ensinar o povo que deviam dele aproximar-se com reverência e temor. E de maneira indicada por ele mesmo, não pôde ele aceitar uma obediência parcial. Não era bastante que nesta hora solene de culto, quase tudo tivesse sido feito conforme ele determinara. O Senhor não aceita um culto parcialmente, irmãos. Ele dá os passos como é que ele quer. E às vezes nós fazemos da nossa vontade e ele não aceita. Não aceita. Ele não fica nem no culto para lhe dizer melhor. Até os anjos saem. Você acha que ali tinha anjos do Senhor? É verdade. Você acha que estava ali? Bem, segundo o que está escrito aqui, não. Irmãos, é duro de falar, mas não está nesse meio. Vou ler mais na frente. Aqui diz ainda, na página 361, agora diz: o Senhor queria ensinar seu povo a reconhecer a justiça de seus corretivos, a fim de que outros viessem a temer. Aí vem mais. A reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecador, a qual se esforça para lhe desculpar o pecado. Você já viu muitos irmãos? Não, isso é coisa de jovem. Tem nada a ver, não. É para atrair as pessoas, não tem nada demais. Nós estamos num tempo moderno. Mas e será que o Senhor aceita o teu o teu tempo moderno, tua cultura? É verdade. É aí, irmãos, que acontece. Lá no passado foram mortos instantaneamente para ser visto e o povo temer. Nos dias de hoje, isso não acontece de morrer, se torna pior. Porque essas pessoas acham que está fazendo o que é certo e o seu cálice vai estar perdido vivo. E o pior é que traz as outras pessoas para o mesmo comportamento. Sendo que aquilo lá, na hora as pessoas temem. Eu não vou fazer isso não, olha lá, o fogo matou, eu não vou não. Mas os de cá, porque o fogo não desce logo. Aí fazem. E muitos correm também na mesma prática. Aí o que é que acontece aí? Esse teatro, essa discoteca. Até que no final aí chega aí provavelmente o ancião, né? E aí, vocês ouviram o que é que ele falou aí, né? Palavras dele. E aí o que é que acontece? E os jovens saíram dali e tal, chateados, mas foi necessário. Na verdade, não era na hora que eles começaram a fazer isso, era para interromper. Não deixar isso aí à frente. Irmãos, isso aí não atrai nada. Só atrai maldição. A verdade é essa. E você, meu jovem, que participou disso, espero que você tenha se arrependido. Quero ver você no céu. Não estou para te condenar, mas te alertar. Porque a maioria dos pastores não estão nem aí para vocês.
Porque isso aí era para eles chegarem e dizer, irmãos, olha, aconteceu isso, não pode, assim, assim, assado. Mas não é teatro, é circo, é palhaçada, é um bocado de coisa que está tendo hoje na maioria das igrejas. E aí, endossado por quem? Pela maioria dos pastores, que o Senhor tem os seus servos, pastores dentro da igreja, mas quem não sei. Lembra de Elias lá no monte? Senhor, só resta eu? Não, eu ainda tenho 7.000, não estou vendo. A verdade é essa. Dentro da obra, com credencial, servindo como empregado da associação, da união, da divisão e da união geral, sinceramente, só o Senhor que sabe, porque eu mesmo não vejo. Porque se submetem a... Está escrito, não. É associação. E aí, o que é que o Ellen White fala aqui? Na página 138, né? Que fala sobre a música é um laço, que o tema aqui é tudo aí englobado aí, essa cena. Aí ela diz assim, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho antes do fechamento da porta da graça. Haverá gritos com tambores, música e dança. Teve tudo isso aí. Tudo teve ou não teve aí? Gritos, teve. Tambores dentro da música, teve. Música, teve. Dança. Aí veio teatro, veio coreografia, tudo dentro. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para terem um carnaval, e isto é chamado de Operação do Espírito Santo. Estas coisas que aconteceram no passado, onde ocorrer no futuro, está acontecendo. Aí, você aí, que não gosta de ouvir isso, aí você chega aí embaixo e diz assim, você está criticando a igreja, você está falando mal da igreja. Meu irmão, por que você não tem vergonha na cara? Eu estou falando para vocês que quando comentam dessa forma, não aos irmãos que comentam sobre o assunto. Você não tem vergonha na sua cara, não? De você fazer um comentário desse calibre, dizer que eu estou criticando a igreja, que eu estou falando mal da igreja? Em quê? Por que você não comenta aí embaixo e diz assim, irmão, eu estou comentando que o senhor está errado dentro do assunto, né? O assunto nesse não, na página tal, no livro tal, fala isso. Sabe por que eu estou lhe alertando sobre isso? Os comentários estão aí abertos para você falar o que você quiser, meu irmão. Estou preocupado com isso, não. Mas eu me preocupo quando você fala uma besteira dessa. Que quando um mensageiro traz, está criticando a igreja, está criticando, falando mal da igreja, por que você não fala sobre o assunto, se o assunto está errado? Aí você não tem, né, respaldo nenhum, aí fica falando uma besteira dessa. Então você aprova o que esses irmãos fizeram dentro da igreja mesmo? Então você vai pagar para ver quando Jesus voltar, tá bom? Não estou preocupado com comentário, você pode fazer o comentário que você quiser, agora eu me preocupo em você não estar preparado em chamar o pecado pelo nome e viver em obediência. Porque isso aí está aqui escrito. É Satanás que preside. Um aval de quem? Aqui, ó. Testemunhos para ministro, página 345. Há um constante esforço a fim de arranjar entretenimento para atrair o povo à igreja ou à escola sabatina. E há os longos concílios para liderar planos. Nos concílios dos pastores, eles se reúnem para fazer isso aqui. Eu não estou dizendo que esse caso aí foi lá, plano deles lá nos concílios. Não, talvez foi só eles, mas existem os planos dele para atrair o povo. Meu irmão, quem atrai o povo é você obedecer, eu obedecer ao Senhor, dar-nos testemunho, vivermos, e deixar que o Espírito Santo convença ele do pecado, do juízo da justiça, mas entretenimento? Isso aí é o entretenimento. Na cabeça desses jovens, eles estão fazendo o melhor, que era para atrair o povo, para o culto não ficar um culto meio muito sisudo, né? Muito sério, fechadão. Pois é, irmãos. Nadab e Abiú foi queimado na hora. Se isso fosse acontecer hoje, não teria isso aí. Mas o Senhor trabalha por épocas, né? E assim nós iremos caminhar
Agora não esqueça, não compactue com esse tipo de coisa. Porque se você compactuar, achando que não tem problema nenhum, que o seu acho e o meu acho é lata do lixo, aqui o que vale é o que está escrito. Não vejo nada demais, o meu vejo e o seu vejo, lata de lixo. Está escrito que vale. Ah, mas é porque o pastor diz que não tem problema. Bem, a opinião do pastor fora do está escrito, para mim, é lixo. E ponto final, irmãos. Acabou. Eu não tenho medo aqui de falar nada. Até mesmo porque quem me sustenta, quem me protege, é o Deus do universo que me criou. E ninguém tocará em mim sem a permissão dele. Isso é fé. Não esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais, irmão.